Eu gostaria de fazer uma pergunta para o deputado Luiz Felipe, já pegando um gancho do que o tenente deixou aqui. Segundo a Carta Capital assinada pelo senhor Guilherme Boulos, em 26 de janeiro de 2019, quando ele diz: o governo Bolsonaro, em relação à segurança, tira do Estado e transfere à população a tarefa de se defender. O senhor poderia falar a respeito disso, deputado? Olha, eu já morei em países em que a população é cidadã ao extremo, ao ponto de não precisar de polícia, porque a cidadania ela é policiada pelos próprios cidadãos. A Suíça é um país assim. Praticamente todo mundo sabe usar armas, sabe se defender, sabe os seus direitos e exerce os seus direitos em plena liberdade. Tem até um termo da Constituição suíça, diz que quem não luta pela liberdade nunca será livre. Então, eles até promovem isso como sociedade. Você tem que estar sempre, constantemente, lutando pela sua própria liberdade. Então, isso envolve a primeira coisa que se coletiviza, que é a segurança. Essa é a primeira coisa que qualquer país do mundo se coletiviza. Fala, não, isso aí deixa aqui, um grupo vai fazer, vamos coletar aqui de todo mundo e vamos pagar lá um grupo de policial, de exército e tal, e esse vai nos proteger. Então, essa é a primeira coisa que todo país faz. Agora, o que acontece em boa parte desses países é que, eventualmente, esse poder que fica se delegando, ele assume outros poderes e a população fica rendida. E aí esquece o que é cidadania, esquece o que é exercer os seus direitos, esquece o que é se defender. Então, eu tenho uma referência de vida, obviamente não muito comum aqui, da realidade brasileira, mas eu tenho internalizado isso. Então, eu vejo o porquê não o Brasil não poderia sair. E esse porquê não está sendo respondido. Então, tem que ser o porquê sim. Eu acho que o Brasil tem cidadão capaz de exercer a cidadania em plenitude, sem precisar ter essa defensoria toda de Estado, de proteção de tudo Estado, de uma agência de Estado que faz, de uma força policial que faz. E nós sabemos que eles são, por mais bem organizados e bem intencionados que eles sejam, nunca será pleno. A tua defesa, em qualquer momento, 99% dos casos, você está indefeso. É quase que uma minoria dos casos em que você está perto de uma força policial e que ele possa te proteger numa hora de perigo. É geralmente pós-facto. É geralmente após que acontece alguma coisa, uma violência contra você. E até esse momento que chegue, você só tem duas coisas te protegendo. É você mesmo e Deus. Né? Tudo aquele contexto ali que Deus criou para você sobreviver. Mas fora isso, não tem como você se proteger em todos os aspectos. Então, o que esse pessoal está falando, sobretudo esse da esquerda radical, de acabar com a polícia, acabar com as forças militares, e também e não deixar a população se proteger, assim, não tem um cabimento. É uma loucura tão descabida que não vale nem pensar no que seria um país sem, no mínimo, ter uma proteção policial, e o que eles promovem é até não ter proteção policial e a população não poder se proteger. Então, quem é que vai ter poder? Qualquer invasor, qualquer marginal que não obedece à lei. Então, nós estamos literalmente querendo entregar o país a essa marginalidade completa, um caos absoluto. Então, não é para ser seguido a risca o que ele fala, apesar de que isso o qualifica. Né? O qualifica como um terrorista social. Ele não está querendo ver lei e ordem, não está querendo ver progresso, muito pelo contrário. É retrocesso, é bagunça, é desordem, é caos, é terror. Então, é isso que vem do que ele pensa. Né? Então, eu penso exatamente ao contrário, e eu acho que o cidadão bem preparado, bem armado, consciente da sua cidadania e da sua responsabilidade cívica, e que envolve a sua própria defesa e defesa daqueles que estão à sua volta em um dado momento, lembrando que alguns países ainda permitem a prisão cidadã. Né? Um cidadão dizer, olha, você está preso.
né? Existe isso em alguns estados dos Estados Unidos, se eu não me engano, a Suíça, quando eu morava nos anos 90, ainda existia isso. Enfim, então eu vejo dessa maneira, a gente tem que ir para esse lado e não se entregar a essas, eu diria que essas argumentações que só tira poder da sociedade e entrega aí para essas burocracias e que nós sabemos que isso não vai nos proteger. Boa noite, tenente. Boa noite, deputado. Sou Alan Quimano. Deputado, eu queria perguntar para o senhor, referente ao projeto de lei 1256/21, que transmita aí no Congresso aí, né? Que cria o documento único de porte de arma. O senhor é a favor desse projeto? E como que anda o pé desses projetos aí? A gente tá entendendo aí como que tá a situação, né? Que seria um projeto bom, né? Para acabar um pouco com a burocracia de tantos documentos, né? Como a gente tem uma habilitação, um documento único para vários outros quesitos, por que não mesmo por esse projeto aí, não ser beneficiado aí para pessoas que querem ter arma, né? Sim, totalmente favorável ao projeto. Temos vários documentos que precisamos ter para poder nos locomover com a arma. Eu acho isso um contrassenso muito grande. A burocracia é só uma questão das burocracias conversarem, mas o projeto de lei vem com esse intuito também, né? Bom, a tramitação eu não tenho seguido exatamente onde é que ela está, as comissões não foram instaladas ainda, então a discussão não foi reiniciada. Se ela já foi aprovada em comissão e espera a votação, ou se ainda precisa tramitar dentro de uma comissão para depois ir a plenário. Então eu não posso te afirmar isso. O que eu posso afirmar é que alguns dos nossos projetos, meus projetos, especificamente esse tema, a questão da PEC que vai dar garantir isso em Constituição, isso a gente está em coleta de assinatura, mas teve uma parada aí com relação a isso, exatamente por ter atingido um limite. Tem alguns projetos de importação de munição, sabemos que tem uma falta de munição, não é só no Brasil, no mundo inteiro está tendo uma demanda muito grande por munição, mas enfim, o Brasil está sofrendo também por causa disso. Tem um projeto que facilita isso, ainda está em trâmite. Tem um outro projeto que passou, a gente conseguiu incluir armas antigas, né, ou seja, armas que não são usadas porque são armas relíquias, né, de não precisarem guia de trânsito, não precisam do CR, viram uma relíquia qualquer. Então é tratado mais como vários colecionadores aí vão estar sendo beneficiados por isso. A minha família, muito tempo atrás, tinha alguns bacamartes, então imaginava eu ter que ter CR para um bacamarte, que é uma arma de 1600, 1700, que não tem nem como você municiar ela. Enfim, então tem algumas aberrações assim de atualização da lei que a gente conseguiu fazer alguma melhoria. Eu também, por incrível que pareça, dentro de um contexto de dar porte, eu até nessa argumentação, o que acontece aqui no plenário, só para dar um pouquinho de insight, é que muitas vezes essas bancadas, elas ganham uma força desproporcional. Então, as mulheres ganharam uma força assim de ter uma agenda própria, de toda semana ter alguma agenda da mulher. Então, eu falei, bom, então vou aproveitar essa bancada e eu vou fazer um projeto de lei que dê porte às mulheres, que facilite o porte às mulheres. Então, menos metade da população brasileira vai ter porte, vai estar mais bem protegida, né? Mas, enfim, foi engraçado ver a reação do pessoal que queria ou incorporar isso em outro projeto, ou retirar de pauta, enfim, as argumentações foram. Mas esse é um projeto meu, e que, de certa maneira, foi tratado. Então, esse que você mencionou, eu preciso dar uma averiguada exatamente que está ajustado, as comissões ainda estão paradas esse ano, mas eu já falei aqui dos demais que a gente está representando também. Qual a diferença do CR e o CRAF? Os telespectadores entenderem aí também, né? É para mim a pergunta? Isso, tenente. O CR é um certificado de registro que habilita, digamos assim, a pessoa a comprar a arma de fogo, né, para uso desportivo, etc. O CRAF é o certificado de registro de arma de fogo. Cada arma de fogo tem o seu CRAF, correto? Por quê?
Através do CRAF, lá tem a identificação daquela arma específica. É o certificado de registro da arma de fogo, CRAF. Correto ou não? Entendido? A pergunta para o deputado vem lá do portal Realidades de Osasco aqui. Foi feita uma comparação entre Brasil e Suíça, né? E sobre a situação, a realidade de lá, onde a sociedade precisa pouco, né, da força policial, né? O que a gente teria que fazer para que o nosso povo brasileiro chegasse a esse nível de cidadania para poder ter uma escolha melhor num momento desse, onde a gente discute a possibilidade de flexibilizar o acesso a armas? Excelente pergunta. Olha, eu vou dizer da minha opinião sincera. Em vários estados, em várias cidades, já existe essa cidadania. Já existe essa população tão sofisticada quanto, tão consciente quanto. Não estamos atrasados porque a gente tem menos poder aquisitivo. Nada disso. O Brasil está com uma mobilização social intensa, uma conscientização muito ampla, um engajamento de temas complexos, de um nível que a Europa não tem. Então, eu vejo que nós temos uma massa crítica de cidadãos no Brasil que já deveriam ter esses direitos, já poderiam estar exercendo essa influência na própria sociedade, eles como influenciadores, e menos o burocrata, o político, como sendo o grande líder da sociedade. Não, a própria sociedade lidera a sociedade. Ela tem que ser o exemplo de si própria, com bons cidadãos, gente que sabe se defender, sabe se portar, conhece a lei, conhece os limites, sabe comunicar isso aos demais e criar isso já existe no Brasil. O grande desafio aqui é tirar esse não diria que é papai, tá? Esse padrasto que é a nossa Constituição e nossa burocracia, que impede o cidadão de exercer sua cidadania. Para mim está nítido isso. Então, quanto mais consciência do problema dessa burocracia que veio para controlar e dominar o brasileiro, ela não veio para libertar e proteger o brasileiro. Ela veio para controlar e dominar. Então, quanto mais consciência que a gente tiver do que é a burocracia, do que é o Estado, do que são as nossas leis, por esses cidadãos que já estão conscientes da sua falta de liberdade, de poder ser cidadão, muito melhor. Então, eu acho que o caminho da conscientização nós já temos. Agora, falta qual é a ponta da lança, né? A base é as ideias. Depois você tem a mobilização das pessoas e você tem os seus eleitos, que vocês escolhem para fazer a mudança, né? Fazer a mudança de acordo com aquilo que você necessita. Eu acho que ainda a representação política está muito falha. Os deputados, em geral, não têm eu diria que essa consciência plena de desarmar a burocracia, desarmar o Estado, desarmar todas essas amarras que foram criadas contra o cidadão. A maioria dos deputados pensa ainda conforme o eco do século XX. Não, o Estado tem que fazer, o Estado tem que ajudar, o Estado tem que permitir, o Estado é que avalia, o Estado é que define quem que recebe o quê. Então, temos que sair disso, né? O cidadão livre